Irei fazer uma live para vocês agora sobre o futebol europeu e o futebol carioca. Então vamos lá. Grêmio e Inter aceitam iniciar o brasileiro antes de terminar o gaúcho. A busca por colocar seus times em atividade e por receber cotas de direito de transmissão faz a dupla Grenal concordar em iniciar o brasileiro na reta decisiva do estadual. A tentativa de iniciar o Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto tem movimentado os clubes brasileiros, enquanto os quatro maiores clubes de São Paulo veem a data com preocupação. Já é provável que o Campeonato Paulista não tenha terminado até lá. Grêmio e Internacional aceitam ter que disputar de forma simultânea a reta decisiva do Gaúcho e o início do Brasileirão. Dos fatores que explicam essa disposição a dupla Grenal retornar à atividade de seu time profissional é a questão financeira. Iniciando o Brasileirão, os clubes voltam a receber os direitos de transmissão, parte significativa de suas receitas. O Internacional está seguindo o que as autoridades estão definindo, mas o clube está disposto a tomar medidas necessárias para o Campeonato Brasileiro começar. Se tivermos que começar o Brasileirão ainda jogando o estadual, o faremos. Sobre o início do Brasileirão, Bolzan disse que dia 9 de agosto não é a data ideal, mas destacou que o Grêmio entende a situação de excepcionalidade por conta da pandemia e que vai conciliar os torneios estadual e nacional se for necessário. Segundo a apuração feita pelo blog A Reunião com o Conselho Nacional de Clubes na semana passada, a CBF se comprometeu a deixar as quartas-feiras livres nas primeiras rodadas do Brasileirão, justamente para terminar os estaduais que precisam dessas datas. O ideal é que o brasileiro começasse no dia 15 de agosto, para dar tempo de terminar o estadual e os times estarem em estágios parecidos de preparação. Mas se a decisão for começar o brasileiro antes de terminar o gaúcho, não será o Grêmio que tornará isso um problema. Caneta de calcanhar, a assistência que mostra a visão do jogo de Benzema. Como disse Casemiro, a qualidade de Karim não é de um 9, a qualidade é de um 10. Precisa falar mais de Benzema? O francês deu uma assistência pornográfica para a vitória do Real Madrid diante do Espanhol no último domingo. O camisa 9 meteu um passe de calcanhar pelo meio das pernas do adversário para encontrar Casemiro, que fez o gol e aumentou a diferença para 2 pontos entre o líder merengue e o vice-líder Barcelona. Casemiro foi só elogios a Benzema depois do jogo. Conhecendo o Karim, para mim é normal o que ele fez. Nós sabemos que a qualidade do Karim não é de um 9, a qualidade é de 10. Eu já conheço, sei como joga a qualidade que tem. Só no Campeonato Espanhol desta temporada, Benzema tem 17 gols e 7 assistências. São 24 participações diretas em gols, em 30 partidas que começou como titular. Ou seja, na média, raramente Benzema joga e não é decisivo. Para a gente ter uma ideia melhor do que faz Benzema, é interessante comparar os números dele com outros jogadores, tanto Mané e Salah, por exemplo, campeões da Premier League com o Liverpool e fundamentais na conquista do time. Salah tem 27 partidas, tem 17 gols e 7 assistências. Mané em 26 jogos como titular no campeonato inglês tem 15 gols e 7 assistências. Os três têm números muito próximos, a diferença é que nos últimos anos colocar os dois jogadores no Liverpool na disputa pelo prêmio de melhor jogador da temporada.
Pessoal, irei mostrar para vocês alguns gols do Campeonato Europeu e Carioca. E depois voltarei a falar mais sobre a volta do futebol europeu e carioca. O futebol europeu está bombando. O hat-trick de Michel Cano. Vasco e Macaé. Pelo Campeonato Carioca. Melhores momentos do jogo. De 28 de junho de 2020. A volta do Carioca. Vasco 2-1. O jogo terminou em 3-1 para o Macaé. Não, o jogo terminou 3-1 para o Vasco. Futebol europeu. Gols do futebol europeu. Domingo 28/6. Chelsea Leicester. 1 Chelsea, 0 Leicester. Arsenal. Botafogo e Cabrofriense. Um a 0 Botafogo, a volta do Carioca. Campeonato Carioca. Agora irei falar quais os protocolos adotados na volta do futebol europeu. Maiores ligas do continente retomam suas competições com regras sanitárias e diferença nas arquibancadas. No Brasil, falta de coordenação deixa times em diferentes estágios de retorno de atividades.
Lionel Messi, antes da primeira partida do Barcelona na volta da paralisação contra o Mallorca. O futebol europeu está em processo de retomada, desde a volta do campeonato alemão, chamado oficialmente de Bundesliga. Em 16 de maio, outras federações se organizaram para voltar às atividades e dar prosseguimento às competições paralisadas. Depois da volta do futebol alemão e português, em 13 de junho, foi a vez do retorno dos clubes espanhóis e italianos aos gramados. Na Espanha, a partida entre Sevilha e Real Betis, na quinta 11, foi a primeira desde o início de março. Na Itália, as semifinais da Copa da Itália foram realizadas na sexta-feira 12 e no sábado 13. A Juventus eliminou o Milan no primeiro jogo e no segundo o Napoli eliminou a Inter de Milão. Na Inglaterra, a Premier League, o campeonato local, voltou na quarta-feira 17. Entre as maiores ligas do continente, apenas a França decidiu finalizar o torneio nacional, sem realizar todas as rodadas. A competição foi encerrada em 30 de abril, sendo o PSG decretado campeão. Testes e regras sanitárias. O futebol alemão retornou em meados de maio, com o compromisso de seguir um protocolo sanitário rígido que minimizaria risco de contágio entre jogadores. Comissão técnica e outras pessoas que trabalham em dias de jogos, os riscos não são totalmente zerados, uma vez que o futebol é um esporte de contato. O protocolo envolve chegada dos jogadores aos estádios em mais de um veículo, evitando concentrações nos ônibus, uso obrigatório de máscara por quem não está em campo, proibição de aperto de mãos no pré-jogo e abraços nas comemorações de gols, e restrição do número de pessoas trabalhando em uma partida, entre outros. A volta de futebol na Alemanha também foi condicionada à testagem frequente de todos os jogadores e funcionários dos clubes, com previsão de mais de 20 mil testes de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, até na última rodada marcada para final de junho. O protocolo alemão serviu como modelo para outras federações europeias. Medidas semelhantes foram adotadas na Espanha, onde os times tiveram um mês de treinamento em condições especiais antes de voltarem às competições. O mesmo vale para a Inglaterra, onde a volta de futebol foi acordada com a aprovação de um conjunto de regras para minimizar os riscos de contágio. Arquibancadas vazias. Um dos últimos jogos realizados com torcida na Europa é visto como um dos momentos cruciais para que a disseminação do vírus crescesse no continente. Segundo Giorgio Gori, prefeito da cidade de Bergamo, na Itália, o jogo em 19 de fevereiro entre Valência, da Espanha, e Atalanta, da Itália, foi uma bomba biológica. A equipe do Atalanta de Bergamo, mas o jogo foi em Milão, levando mais de 40 mil pessoas a se deslocaram entre as cidades italianas, isso sem contar com os torcedores espanhóis que foram como visitantes. A presença de torcedores em eventos esportivos é algo que deve demorar para voltar a acontecer, assim como pode ter ocorrido em Milão. Novas aglomerações nas arquibancadas podem expor grandes números de pessoas ao contágio pelo coronavírus. Na Alemanha, os jogos têm sido realizados com cantos gravados de torcidas sendo reproduzidos em alto-falantes. Além disso, uma ferramenta desenvolvida pela Herzerwerk, empresa do ramo de tecnologia, permite que os torcedores de casa interajam em tempo real com alto-falantes do estádio. Protesto em campo. A volta do futebol europeu ocorre em um momento de envolvimento de esportistas de diferentes nacionalidades, com a causa antirracista e os protestos nos Estados Unidos, que tiveram como estopim a morte de George Floyd. No campeonato alemão, diversos jogadores fizeram referência a protestos e à morte de Floyd.
Seguindo a orientação da FIFA, Federação Internacional de Futebol, a Federação Alemã não puniu os jogadores, mesmo tendo em regra seu regulamento que proíbe demonstrações políticas em campo. O impasse da volta do futebol no Brasil. Se o futebol retorna na Europa, no Brasil o cenário é de indefinição. Alguns estados criam planos para retomar os seus campeonatos locais, como no Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Em Santa Catarina já há data para a retomada do torneio estadual. 8 de julho será o dia do confronto de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. No Rio de Janeiro, mesmo com a resistência do Botafogo e Fluminense, a federação local e os demais clubes se mobilizam para tentar retornar. O Campeonato Carioca, ainda na semana que termina em 20 de junho, o descompasso existe também na rotina de treinos, enquanto o Botafogo não voltou aos treinos. O Flamengo já faz trabalhos presenciais no centro de treinamento. A volta do futebol no Brasil é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia. Fez lobby para que as competições fossem retomadas. Em meados de junho, o Brasil é um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus, seja pela métrica dos infectados ou pela métrica dos mortos pela doença. Com os números da Covid-19 aumentando diariamente, a falta de orientação vinda do Ministério da Saúde há uma indefinição sobre o retorno do futebol na maioria dos estados brasileiros. A falta de coordenação da CBF também contribuiu para uma situação em que cada estado age de maneira independente, criando descompassos entre as federações. Essa foi a notícia sobre a volta do futebol carioca e o futebol na Europa, que está a cada dia bombando com jogos e gols. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreva-se no canal Fute Brasil Top e deixe o like maroto no vídeo.